O corte já vai começar, mas rapidinho um convite que eu quero fazer para você. Venha conhecer o restaurante Sete Mares em São Caetano do Sul, exatamente. Buffet de frutos do mar e todas as outras opções para você desfrutar no restaurante Sete Mares. Pode seguir no Instagram também, @restaurante 7 numeral Mares. Tamo junto. No dia que você deu a declaração dizendo que a zaga do São Paulo era lenta. Eu lembrei disso agora. Vai ficar falando a verdade, Gil. Não foi. Só aqui, ó, só para registrar aqui também, um abraço aí pro Tagawa, pro Lion, Silvério, Dilzeira, Murilo Marcos, e o pessoal aqui também falando daquela parada que você ia falar aí, já a gente fala, mas quero que você fale aí sobre essa do Caio do restaurante Sete Mares aqui, da zaga do São Paulo lenta, eu lembro muito bem disso. Foi. Você falou que eu lembro! Na verdade, assim, a pergunta do repórter foi, Gil, o Corinthians tem um ataque muito veloz, na época era eu, Leandro, né, e o David, nós estávamos fazendo muito gols naquele momento, e aí falou assim, você acha que vocês podem levar vantagem contra a zaga do São Paulo, que pode ser mais lenta? Ele colocou que a zaga do São Paulo poderia ser mais lenta que o nosso ataque. Eu falei, a gente vai jogar em cima da nossa característica, que é a velocidade, que é como a gente joga, né? Cada um tem uma característica. Nossa característica era essa. Sair no contra-ataque, sair em velocidade. Eu era leve, o Leandro era leve, até o David, que era centroavante também, era um cara leve. Mexia bastante. Né? Não era um centroavantão mais parado. Então, nosso ataque era leve. E eu falei que a gente ia jogar em cima disso, né, da nossa característica, para tomar vantagem em cima do São Paulo. Obviamente que na hora do tema escrito saiu, Gil diz que a zaga do São Paulo é lenta. Não foi isso que eu disse. E era lenta mesmo. Só que, e aí, o pior é que nós fomos jogar um jogo lá em Rio Preto, e nós pegamos um voo fretado, nós e o São Paulo, né? No mesmo avião? No mesmo avião. Depois disso? Depois disso. Quando eu entrei, pensa... O Jean era o Fabão, um outro negrão que tinha lá. Júlio Santos? Não era o Júlio Santos? Não era o Jean? Tinha um outro, que eu acho que era até primo um carequinha. Sem ser o Fabão. Eita, pra lembrar Veio agora. antes, acho que ou era o outro Fabão. Qual que era o ano? Vou pegar aqui. Era 2002 para 2000. Pô, eu sei que eles me olhavam assim, e nós, porque o São Paulo sentou de um lado, nós sentamos do outro, né? Mas nós estávamos no mesmo avião. Nós pegamos isso hoje. Imagina isso. Pô, os caras de um lado, nós de outro, nós pegamos fretado lá para Rio Preto. Reginaldo? Era Reginaldo? Reginaldo e Jean. Tá aqui a zaga. Pode ser o Reginaldo. Deve ser ele mesmo. Era o Reginaldo, então. E o Reginaldo ficou, pô, que merda que tu falou lá. Então. Eu falei, pô, você vai ficar acreditando em tudo que a imprensa fala, cara, também. Você tem que, né? A imprensa joga um fogo, escreve lá o que ela quer. Vai ficar acreditando nisso, né? Mas que vocês são lentos, vocês são. Mas, não, lá, aí depois nós ganhamos. Eu tava vendo esse dia, o cara que eu não sei quem eu tava vendo no Instagram, que o Túlio pegou uma foto e colocou, quem tava contando isso, eu acho que era o Miller. O Júnior Baiano colocou uma foto, que o Túlio pegou uma foto com a caixão do Flamengo, assim, e ele tava no Botafogo, ia jogar. O Júnior Baiano colocou umas travas desse tamanho aqui, e falou, deixa que no jogo é comigo. Aí na hora que o Túlio tava dentro da área, ele batia as travas assim na trave, assim, sabe? Aquele barulho de trava de alumínio. Diz que a primeira bola que o Túlio, era pra ele a bola, ele diminuiu a passar, jogou o Túlio lá fora do campo. Zagueiro, o defensor, ele é assim, ele já entra pra te bater, essa é a grande verdade. Você sofria muita intimidação? Quem que foram os zagueiros mais, você fala, puta, esse final de semana eu tô fudido. Cara, zagueiro que mais... Os Felipe Melo da vida. Não, eu peguei o Felipe não era zagueiro quando ele subiu, né? Não, era volante. E eu peguei ele no Grêmio. Era meio camisa 8. Ele era meio, camisa 8. Isso. Mas assim, o Gavilã do Santos, nossa, né? Senhora. É paraguaio, né? Descia o sarrafo. Cara, tinha um cara, o Preto que jogou no Santos. Eu joguei muito. O Casagrande? Não, um pequenininho, bem pretinho. Lembro. O Preto. Não o Casagrande. Ele jogou no Santos e ele jogava. Nós jogávamos júniors no Juventus contra Corinthians.
Ele jogava pelo Juventus, naquela época da Eurosport. Esse cara me batia tanto também. Ele falava, não dá pra pegar você, na bola não dá. E ele me batia de verdade, depois ele pedia desculpa. Mas assim, foi poucos zagueiros assim que foram maldosos. Na maioria, o zagueiro, realmente ele usa a força pra parar o atacante. Não tinha VAR, tinha cara... Mas e de papo? Quem era chato, ameaçava, ficava falando coisa no teu ouvido. Cara, na minha época não tinha muito, não. Eu tive um problema assim com o gladiador na hora do jogo. Ah, com o Kleber? É, mas esse aí mas é porque era cara- esse é louco. Louco, pô. aí ele vai, Ele ele falou- entrou no ele jogo. foi buscar um cara no restaurante uma vez. Você conhece essa história? Caraca. Que ele brigou com um jogador no campo, não lembro com quem que quem depois era. ele foi lá no... E Esse é aí o louco, cara né? tava num restaurante, ligaram pra ele e falaram, o cara ele foi lá no restaurante. Falou, e aí, mano? Porque às vezes Vai veio aqui, um abraço pra ele. às vezes não é nem o zagueiro, às vezes é o atacante que entra e cruza com você e te fala uma merda, entendeu? Como é que foi a história com o Ele Kleber? entrou, nós estávamos ganhando São Paulo, né? Ele entrou, né? E aí ele veio, me deu uma cutucada assim, falou uma merda pra mim, aí eu já mandei ele também pro caramba, aí ele ficou me encarando, mas só foi isso, assim. Teve uma vez com o Sobis também. Então, assim, às vezes é com o atacante. O zagueiro, normalmente, ele não fala, né? Ele não avisa, ele bate. desce o Ele pau. bate. Entendi. Os que falam não vai fazer. Os que vão fazer, eles Fica não quieto. falam nada. Quietinho. Entendeu? Eles ficam quietinhos. Como eu nunca fui esse jogador que ficava provocando, falando, então eles me respeitavam. Eu respeitava eles, até porque eu sei que eu jogo de costa. Eu não vou ficar falando de Porque zagueiro. você tá vulnerável pra caramba É. ali. O Fagner é um dos caras. Eu fui uma vez expulso aqui no Brasil. Eu era um cara que tomava poucos cartões, então por isso que eu jogava sempre, eu tinha sequência. Eu tive 2 expulsões na minha vida, uma no Japão e uma aqui. Foi com o Fagner. Né? O Fagner, Que foi, jogo emprestado, foi? o Fagner foi emprestado pro Vasco, né? Foi. Ele tinha 21, eu acho. Era novinho. Os caras falam, o Fagner bate? Bate. Ele bate. Ele joga muito, o Fagner, eu gosto muito dele. Mas ele bate. Eu tava no Cruzeiro e aí começou o jogo. Então, como ele já me conhecia, né? Primeira bola ele já deu. O Fagner não avisa também. Não avisa também. Ele Desce chega o antes do pau. jogo, dá aquele abraço. Não avisa. E aí, moleque? E aí, beleza, Beleza. mas vamos lá. É Tá assim, cara de entendeu? Os louco, caras velho. não falam. Os que falam não vão fazer. Não avisou nada. E aí, tudo bem, vamos lá, boa sorte e tal. Primeira bola, ele já deu. A segunda bola, de novo. Mas no tornozelo, na bolinha. Aí eu, pô, Fagner, tá de sacanagem, né? Aí ele tomou amarelo. Falei, pô, assim eu não vou conseguir jogar, cara. Você vai arrebentar meu tornozelo. Ele falou, não, eu fui na bola, já foi sem querer. Sem querer. Eu sei quando o cara vai na bola e quando o cara não vai na bola. O atacante sabe tudo, velho. E aí, ele foi e deu, cara. Aí eu falei, ó, na próxima... E aí eu já tava com a cabeça quente. Ele pegou e na próxima ele... Aí na Foi a terceira. terceira que ele deu, o juiz já tinha falado, ó, se vocês continuarem... Eu falei, mas, pô, ele já tinha dado amarelo pro Fagner. Mas você falou pro juiz, eu que tô Eu apanhando. falei, eu que tô apanhando, cara. E ele viu que nós tava se pegando ali. Aí na terceira que ele deu, aí eu dei a cotovelada. Na hora que eu dei a cotovelada, era 40 do primeiro tempo. O juiz já veio com o vermelho de longe. Falou, ó, pode ir os dois pro chuveiro. E a cotovelada pegou? Pegou no peito dele e falou, ó, os dois, foi no peito, né? Mas foi instintivo, ele bateu, eu dei. Aí falou, ó, os dois pro chuveiro. 40 minutos, nós dois fomos pro chuveiro. Foi E a única- hora que vocês saem ali, vocês saem Não, conversando ou aí, não? cada um saiu pro seu lado, mas a gente não falou nada um pro outro. Entendeu? Mas eu já tava acostumado. Então, mas se você for ver, quem saiu na vantagem foi ele. É. Que tirou um atacante do time. Não, mas, Não é? mas ele também era um grande jogador. Não, né? eu sei, mas... Os dois saíram. Foi Não teve... vice-campeão esse ano, eu acho, pelo Foi? Vasco. Parece que sim. Quando ele jogou no Vasco, perdeu pro Corinthians, 2011, não Então, foi isso? mas 2000 e... eu tava no Cruzeiro em 2006. Ah, não, então, 2006. desculpa, eu tô confundindo. Ele tinha sido emprestado, É, ele era porque ele novinho voltou ainda. pro Vasco depois de novo. Ah, ele voltou em de novo? 2011, então quando o Corinthians desde é campeão. novinho, Na primeira passagem. ele já Primeira, chegava é. junto. Já chegava. E de propósito. De propósito. Ah, ele fala que ele é pequenininho, ele quer se defender. Não, Ele fala isso. É conversa é. fiada. Não. Converseiro, Não, velho. Quase mata o adversário. Mas ele também é um grande jogador, é um cara que... Ele é bom de O bola. Fagner, mas o pessoal não gosta dele, assim, tipo, Eu não tirando conheço, essa- assim, tipo... desde dessa fase aí. Eu só tive esse contato de jogo com Não, ele. não, mas da galera, tipo, a galera do teu time falava, puta, o Fagner é Maldoso. foda.
Ou a galera gosta dele? Então, Não sei. naquela época, eu não sei se a gente ainda não conhecia. Eu não conhecia, né, o Fagner. Né, Porque ele é um pouco meio fechado, assim, né? Ele não é muito de... Quando eu joguei com ele lá no Cruzeiro, eu fui expulso. Aí depois eu fui assimilar o Fagner do Corinthians agora, com esse que eu fui expulso, por conta disso. Que aí que eu fui juntar uma coisa com a outra. Aí eu entendi o porquê eu fui expulso. Falei, agora eu tô entendendo por que eu fui expulso. Foi a minha única expulsão aqui. Ele tirou o Ederson, né, velho? Aí eu falei, agora que eu juntei as coisas, entendeu? Esse é o mesmo daquele lá. Entendeu? Mas esse aqui é o que eu gosto, né? O do Corinthians é nosso, é o cara que eu gosto, que eu admiro, mas aquele lá não. Aquele lá eu tenho um certo rancor dele. É, entendi.